O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a taxa básica de juros em 0,75 ponto aos 2,75% ao ano. O patamar anterior era a mínima histórica alcançada pela Selic, mantida desde agosto do ano passado. A decisão foi unânime e esta alta não deve ser a última. Em comunicado, o BC avisou que, exceto por uma mudança significativa nas projeções de inflação, o Copom vê a continuação do processo de altas. E aí, Amanda Klein, e essa subida? Há uma divisão no mercado, né? Alguns, com uma visão mais ortodoxa, acham que o Banco Central, melhor dizendo, fez bem em subir 0,75 ponto percentual. A maior parte do mercado, a maioria, esperava um aumento um pouco maior, de meio ponto percentual. É o primeiro aumento em mais de 6 anos, né? E essa parte mais heterodoxa achava que não era o caso de aumentar tanto os juros, porque, afinal de contas, nós enfrentamos uma crise econômica e desemprego em alta, né? É bom lembrar também que, com a aprovação da autonomia do Banco Central há pouco tempo, agora a instituição tem duplo mandato. Um é, primeiro, né, proteger a moeda e depois garantir atividade e emprego. Então, por um lado, alguns economistas apontam que estamos nesse período de estagflação, com crescimento levemente negativo ou muito próximo a zero no primeiro semestre, né, com desemprego que deve subir, e por outro lado a inflação está alta, né? Começou esse movimento de alta da inflação no segundo semestre do ano passado. O Banco Central no começo achou que fosse um movimento temporário, mas ele tem se revelado persistente. Onde a gente identifica essa inflação principalmente nos alimentos, né? Todo mundo vê quando vai aos supermercados ou quando podia comer fora. É uma inflação também no petróleo, a gente vê aí no preço dos combustíveis, e isso se deve a um aumento, a uma valorização mundial dos preços das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities e isso acaba se refletindo nos preços internamente também, de alimentos, de combustíveis, e isso fez com que a projeção de inflação para esse ano, para 2021, chegasse a 4,5%. Só que o centro da meta é de 3,75%. Aí o que o Banco Central faz? Ele precisa, de novo, ancorar essa expectativa de inflação, que significa que a expectativa tem que gravitar em torno do centro da meta, gravitar em torno de 3,75%. Para ele não perder o controle da situação, ele aumentou os juros, imaginando que esses juros também têm um impacto no dólar, né? O dólar estava, o real se desvalorizando muito, né? E o dólar se valorizando muito, então tentando trazer a moeda americana um pouquinho para baixo, porque isso também tem um impacto na inflação. A gente vai ver quais serão os resultados disso. Agora, o interessante é que o pano de fundo, né, de todo o contexto de estudo também é um risco fiscal. O Brasil tem demorado para avançar nessa agenda de reformas, e o risco fiscal, os investidores cobram mais para financiar a nossa dívida. Então, o Tesouro tem mais dificuldade em se financiar, você tem que pagar um prêmio de risco maior. Então, para tentar controlar toda essa situação, o Banco Central acabou tendo que aumentar os juros numa dose um pouco acima do esperado. Perfeito, tá aí a explicação da nossa Amanda Klein aqui no 3 em 1. Constantino, você, com o teu conhecimento em economia, que a gente sabe que você tem, explica um pouco pra gente, você acha que essa alta vai frear o dólar ou não? Olha, Paulo, antes de mais nada, né, eu sou economista e trabalhei no mercado financeiro há muitos anos. Deixa eu aqui elogiar a Amanda. Foi bem, né? Falou muita foi bobagem, bem, né? Em outro assunto, em outra pauta, né? Dessa vez ela resumiu muito bem. Olha lá, ganhou. Nossa, eu estou mais feliz. Não tenho nem muito a acrescentar, não, tá? Foi uma aula, né, Constantino? Eu vou por outro caminho, feliz. Então, tá? Na verdade, é exatamente isso que a Amanda falou, né? Um ótimo resumo. O Banco Central precisa ancorar as expectativas e a taxa de câmbio está incomodando, né? Está incomodando. Os investidores estão apreensivos com a pauta de reformas. Ano que vem já é um ano eleitoral e isso tudo levanta a preocupação, né? Acende a luz amarela. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, né? Essa decisão, ela vem de um Banco Central já com autonomia por lei, né? Independência, até porque não agrada provavelmente o presidente, né? Porque é sempre uma puxada no freio de mão, né? E isso vem junto com a MP do setor elétrico, a autonomia do BC, que foi aprovada há pouco tempo, o marco legal do mercado de câmbio, a MP da privatização da Eletrobras, dos Correios, a PEC emergencial aprovada no Senado, a PEC emergencial na Câmara e a lei do gás. Isso tudo em menos de 2 meses, que, coincidentemente, Rodrigo Maia não está mais no comando. O Paulo Guedes deu uma entrevista para a CNN, né, e deixou muito claro ali, com a sutileza dele, mas deixou muito claro que o
o Rodrigo Maia vinha sabotando a agenda do Paulo Guedes e do governo, né? E hoje, mais cedo no Jornal da Manhã, eu entrevistei o secretário Carlos da Costa e foi na mesma linha, né? Foi exatamente a minha pergunta, se agora tinha mais chance de aprovar as reformas, se estava melhor a articulação, o trânsito da equipe econômica com o Congresso, e ele confidenciou que sim, né? Então agora só podemos esperar que a coisa ande, mas com certeza vai andar muito aquém do que precisamos, porque ano que vem já é um ano eleitoral. Mark, será que nós teremos outras altas na Selic, além dessa que nós tivemos? É a tendência do mercado, viu, Paulo? Eu voto com a relatora, a Amanda já explicou bem aí o que está acontecendo. Essa alta agora é muito mais para a questão cambial do que para coibir algum consumo local. Agora é importante falar também que a Selic é uma das taxas utilizadas para o governo negociar seus papéis no mercado, né? E acontece que os investidores já estavam olhando desconfiados para os papéis do governo. Nós estamos comprando esses papéis, esse título da dívida pública ficam rolando aí e está muito baixo retorno e está muito arriscado, justamente porque não temos uma situação fiscal ideal. É por isso que nós temos que cuidar muito desta questão. Todo mundo queria muito o auxílio emergencial, ele, por exemplo, é realmente muito importante, mas é sempre bom lembrar que nós estamos com quase 100% do PIB brasileiro endividado. Isso é muita coisa. O sinal roxo já está aceso e é importante termos consciência que nós temos que cuidar da situação fiscal. E o Congresso, volta e meia, dá uma escorregada, né? Se a gente cochila ali no Congresso, por exemplo, eles queriam tirar lá o limite de gastos para a questão do auxílio emergencial, o que é muito perigoso. Todo mundo quer que se pague o quanto mais possível, mas nós não podemos esquecer que é um conjunto da economia que tem que ser lembrado nesse caso. E o mercado especula que vai ter mais alta de juros, mais alta Selic sim, se for preciso, para manter principalmente a inflação em ordem. E aí, Amanda, você acha que vai ter mesmo mais uma alta? Acho que o próprio comunicado do Copom ontem já dizia isso, né? Eles imaginam mais uma alta com essa mesma dose, quer dizer, uma dose alta já, né? 0,75 ponto percentual, né? Acho que o comunicado, se não me engano, dizia isso. Mas, enfim, os juros vão continuar subindo até o final do ano, a gente sabe, acho que o mercado estima coisa de 4,5%, mais ou menos, aqueles juros historicamente de 2% ao ano, que ajudavam muito a economia a se recuperar. Eles são importantes também nesse sentido, porque eles ajudam a atividade econômica. Quando a gente vai pegar um empréstimo, ou mesmo o empresário, quando ele procura crédito, financiar qualquer coisa. Então, é lógico que é melhor quando as taxas de juros estão menores. Mas parece que o monstro fantasma da inflação acordou, estava assustando o Banco Central. Agora, foi interessante, eu estava conversando com o economista hoje de manhã, ele me fez a seguinte ponderação, né? Poxa, mas se você tem tanta confiança, né, aprovação, em que essa agenda de reformas, como Constantino falava, avance esse ano, por que eles já deram esse cavalo de pau e essa dose cavalar de aumento de juros? Por que não dar mais uma chance ou aumentar um pouquinho mais devagar para que a agenda de reformas avance e o risco fiscal diminua? Então, esse é um questionamento que eles estavam discutindo lá na Tendências Consultoria hoje de manhã e realmente ficou no ar. Será que é um sinal de que o Banco Central não confia tanto assim que a agenda de reformas avance? Espero que sim, né? Até porque o Roberto Campos Neto entrou em cena para ajudar na aprovação da PEC emergencial também, ali negociar com os deputados na Câmara dos Deputados quando havia uma ameaça de desidratação ainda maior. Agora, e as reformas, hein, gente? E as reformas nisso tudo? Vocês acham que sai? E aí, Constantino? Paulo, essa é a grande questão, né? A Jovem Pan está fazendo uma excelente campanha, né? Com várias personalidades dando seus depoimentos e fica clara a urgência e a necessidade dessa reforma, né? Para estancar a sangria fiscal, para trazer mais racionalidade para os gastos públicos na administrativa, né? Trazer um Estado mais enxuto à frente e mais racional, né? E também a tributária para diminuir um pouco a complexidade. Ninguém imagina que vai haver uma revolução. Nós estamos falando de gradualmente melhorar um pouquinho a situação. É um ambiente muito hostil, né, esse do empreendedor no Brasil, né? Fora a questão da insegurança jurídica, quando resolvem lá, como o MPT fez, Ministério Público do Trabalho, com a fogo do chão, né? Então, são coisas bizarras que acontecem e que vão minando a confiança dos investidores. Então, tem que ter um horizonte, né? Tem que ter um horizonte onde eles acreditem que vai haver mais austeridade, mais responsabilidade lá na frente. É com isso que todos nós contamos e esse é o dever do Congresso agora.
Você tem 30 segundos para fazer seu comentário, mas hoje é dia 18 de março, hein? Já foi meio mês de março praticamente, tá chegando abril e a gente aqui discutindo gasto, né? Auxílio emergencial, gasto e as reformas. É isso, Paulo. Eu sou um otimista, espero que as reformas saiam, mas estou com a mesma preocupação sua. Março já foi para o espaço, estamos em abril praticamente. Precisamos que o Congresso se movimente mais rapidamente. Temos que pressionar eles para isso.